que é mais importante, qualidade ou quantidade? Eu vejo coisas falando sobre essa discussão, principalmente quando se trata de criação de conteúdo. E eu lembro que no meu primeiro ano de mestrado em Los Angeles, um dos professores colocou esse questionamento, mas ele também deu uma situação pra gente entender melhor esse questionamento dele entre qualidade e quantidade. Ele dividiu a sala em 2 grupos. Um grupo ia fazer um curta-metragem por semana até o fim do semestre e o outro grupo ia trabalhar em um curta só o tempo todo. E ele perguntou qual grupo teve o melhor curta-metragem no final do semestre. Escreve nos comentários, eu quero saber a sua opinião antes de a gente continuar essa conversa. Vou dar um segundo aí para você colocar nos comentários a sua resposta. Tá, agora que você já colocou a sua resposta, eu vou falar o que ele respondeu. O grupo que fez um curta por semana produziu um melhor trabalho. E o motivo para essa resposta é mais simples do que parece. É porque esse grupo que fez um curta por semana teve chance de errar, de repetir, de tentar coisas diferentes com cada curtinha que eles faziam por semana. Já o grupo que estava focado num projeto só, eles não tiveram as mesmas chances de falhar e tentar de novo. Eles estavam tão focados no perfeccionismo, porque eles só tinham um grande projeto para fazer, que eles não tiveram a oportunidade de testar. Eles simplesmente tiveram que fazer uma coisa só. Então eles ficaram meio que travados em questão de aprendizado, e não que eles não aprenderam nada, mas eles aprenderam mais devagar do que o outro grupo. Isso mostra pra gente que em cinema e em arte em geral, quando a gente quer criar habilidades, que a gente quer criar uma voz, a gente precisa testar, a gente precisa errar. Que no fim das contas ali a gente não aprende só lendo. Obviamente, pra mim, eu sempre fui muito acadêmica, então sempre gostei muito de ler, e até agora eu tô com uma pilha de livros ali que eu tô vendo daqui que eu ainda quero ler e eu quero me desenvolver intelectualmente. Mas tem muita coisa que a gente só aprende colocando a mão na massa. E durante esse processo vai ter erros, vai ter problemas, as coisas não vão ser as mil maravilhas. Mas quanto mais cedo você erra, mais cedo você aprende. Eu já cometi vários erros e eu, no momento, tô lidando com um grande erro, que foi minha falta de preparação. Eu fiz um curta-metragem ano passado que foi bem caótico, mas também foi muito divertido. Mas a minha falta de preparação em questão de transição de cenas tá causando agora problemas na pós-produção. E eu tô assistindo esse filme todo dia, que a gente tem um corte simples agora, e todo dia eu assisto ele para ver se eu encontro maneiras criativas de consertar as coisas. Ele não tá um filme ruim, mas eu sei que ele pode ser melhor. E esse erro tá me levando em 2 caminhos diferentes. O primeiro é que no próximo curta que a gente já tá planejando que a gente vai fazer esse ano, eu já tô pensando loucamente em todas as transições que eu vou fazer. Eu tô colocando elas no roteiro mesmo, para ter certeza que eu não vou esquecer desses momentos narrativos importantes entre uma cena e a outra. E segundo, tá sendo completamente um momento de aprendizado em como consertar um filme na pós. Não que seja possível para todos, mas eu acho que nessa situação a gente consegue encontrar uma maneira criativa para arrumar. Eu já achei essa maneira? Não. Mas eu tenho fé em mim mesma e na minha editora. Eu acho que a gente, com 2 cabeças pensantes, a gente consegue chegar lá. Mas voltando ao foco, quantidade é extremamente importante. Mas eu acho que chega um momento na carreira de todo mundo que vai haver uma troca de prioridades. Quantidade vai te ajudar a encontrar a sua voz, a errar e aprender, mas qualidade em algum momento vai ser a coisa que vai ser mais valiosa para você, porque você agora já aprendeu muito, não que você não tenha que aprender mais, mas você pode insistir mais em qualidade em vez de ficar fazendo muito mais. Primeiro que é difícil sustentar a quantidade em longo prazo, e também, de novo, não precisa ficar preocupado em ter grande quantidade de produções o tempo todo. Às vezes ter 2 projetos por ano já vai ser o suficiente para a sua carreira. E se você olha dessa maneira, quantidade e qualidade, elas não são opostas,
uma outra, elas são fases diferentes da jornada de uma pessoa criativa. E só porque você chegou no momento da sua carreira de focar em qualidade, não significa que você não possa voltar para a quantidade em algum outro momento. Às vezes, se você está interessado em explorar alguma técnica diferente ou algum outro método diferente de fazer os seus filmes, você pode talvez voltar para a quantidade para poder explorar essas técnicas e eventualmente ir de novo para a qualidade. Porque eu acho que o processo de quantidade, ele te ajuda a fazer coisas ruins também. E criar algo ruim não é necessariamente uma coisa ruim. Eu sei que essa frase arrepia qualquer pessoa criativa, porque a gente não quer chegar num ponto onde a gente mesmo admite pra gente que a gente fez uma coisa ruim. Eu comecei a explorar pinturas de aquarela de novo e eu fiz algumas coisas de teste e ficaram horríveis. E elas não vão ver a luz do dia. Talvez um dia, se vocês pedirem muito, eu mostre os meus primeiros testes. Teve uma outra coisa ali que eu fiz que eu fiquei, nossa, que legal, mas totalmente um acidente. E tá tudo certo, porque eu já consigo ver um progresso daquele primeira tentativa que eu fiz e o que eu já tô começando a criar agora com as aquarelas. Ainda não é a coisa mais incrível do mundo, porque eu não explorei essa técnica de pintura há muitos anos, então tá medíocre, mas é um processo muito libertador você fazer algo ruim e não se sentir mal por isso. E eu acho que parte do motivo de eu não me sentir mal de estar criando alguma coisa que eu não necessariamente sou super orgulhosa é porque nem tudo que a gente cria precisa ser postado, precisa parar na internet. A gente pode criar simplesmente pelo fato de querer explorar alguma coisa, ou de se expressar, ou de aprender. Eu vi recentemente que o Guilherme Del Toro escreveu 42 roteiros e só 13 foram produzidos. Você acha que foi perda de tempo ele ter escrito os roteiros que não foram produzidos? Tem gente que vai dizer que sim, que foi completamente uma perda de tempo, porque não faz sentido criar algo se você não vai colocar essa coisa no mundo. Mas isso é uma visão que acaba sendo um pouco de pensar no resultado e não no processo. Que se essa coisa não for produzida, não valeu a pena. Mas eu penso um pouco diferente. Eu penso que esses 29 roteiros que não foram produzidos e que provavelmente nunca serão produzidos, na verdade ajudaram o Del Toro a ser o roteirista que ele é hoje. Que ajudaram ele a treinar a musculatura criativa dele para escrever roteiros como O Labirinto do Fauno, como Frankenstein. As criações que nunca chegam no público também têm valor. E às vezes pode ser um valor até maior. Porque aquela criação pode até não alimentar o seu ego como artista, mas ele vai te tornar um artista melhor simplesmente porque você tá criando. Então eu quero saber de você de novo. Volta lá nos comentários, responde o seu próprio comentário e eu quero saber se você mudou de ideia em relação à quantidade e qualidade. Eu quero saber o seu ponto de vista nisso. E se você não tinha comentado da primeira vez, me fala de qualquer jeito o que você acha sobre essa temática. Porque agora eu meio que voltei para essa minha fase de quantidade. Eu tô me permitindo a errar, eu tô me permitindo a aprender coisas novas. E eu tô me permitindo criar coisas sem intenção de postar elas, sem intenção de mostrar pra ninguém. Porque eu tô fazendo elas pra mim, eu tô fazendo elas pra eu poder me descobrir mais como uma diretora. Porque infelizmente não existe atalhos. A gente tem que passar por essa fase da quantidade que pode demorar o tempo que for. Vai depender de você, o quão rápido você quer passar por ela. Quanto mais coisas você fizer em menor tempo, você vai passar por ela mais rápido. Se você quiser demorar mais, vai demorar mais para você passar dessa fase de aprendizado. E talvez eu crie coisas que ninguém nunca vai ver, mas que vão ser um reflexo dos futuros projetos que vocês, espero que um dia vejam. Obrigada por assistir e eu vejo você no próximo vídeo.